Chacinas e guerra às drogas. Solidariedade à Vila Cruzeiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. A coluna Direitos Humanos de hoje, nós retomamos um tema que já havíamos tratado anteriormente, quando do caso do Jacarezinho, que se refere a essas chacinas praticadas pela segurança pública do Rio de Janeiro. Não são uma exclusividade exatamente no estado do Rio, acontece em vários lugares do Brasil, mas o Rio de Janeiro tem se tornado uma espécie de epicentro desse tipo de operações. Nós podemos lembrar em São Paulo, na região de Osasco, várias chacinas acontecidas e muitas delas sequer sem apuração, respeito de responsabilidades. Campinas, no começo de 2013, também uma chacina, 12 pessoas mortas, e outras tantas no Brasil. Cabula, na Bahia, a lista é longa. O que é fundamental nesse caso é tentar entender esse processo. Afinal de contas, de onde vem e por que isso acontece? Essa violência policial, inclusive é uma violência policial letal, mortal, ela não vem do nada, ela vem de um modelo que nós temos de segurança pública que foi aprimorado durante a ditadura militar. Sempre que houve ação de forças de segurança no Brasil, foi no sentido não de garantir a segurança das pessoas, da maioria das pessoas, foi de garantir a segurança de quem tinha propriedade, de quem era branco, de quem estava no topo do poder, das elites. Esse foi sempre o conceito de segurança no Brasil. Se ilude quem pensa de forma diferente. E era assim também ainda naquilo que nós chamamos de república, estamos longe ainda, né, de uma república, era assim até o golpe militar de 64 e a ditadura militar, né, sanguinária de 21 anos que seguiu. O problema é que, na ditadura militar, eles aprimoraram, eles qualificaram mais, no sentido negativo da expressão, a segurança pública através das polícias militarizadas. Se criou um padrão, se impôs esse padrão, e isso ajudou. Vamos lembrar, por exemplo, que as polícias militarizadas foram um braço auxiliar da repressão praticada pela ditadura contra militantes de direitos humanos, contra organizações que resistiam legitimamente no seu direito de resistência à própria ditadura. Infelizmente, no nosso processo de transição política da ditadura para a democracia, uma transição que foi tão negociada, que às vezes as coisas ficavam até meio parecidas ao que era na ditadura que veio depois, a parte da segurança é exemplar. E é fundamental entender isso no contexto que nós vivemos. A Constituição de 88, que foi e continua sendo tão importante em muitos pontos de direitos humanos, direitos sociais, na parte de segurança pública, ela foi uma grande derrota dos defensores de direitos humanos, dos defensores da democracia. Manteve praticamente o mesmo texto da Constituição da ditadura militar de 1967 com a emenda de 1969. Praticamente a mesma redação, com a diferença de que as forças policiais militarizadas dos estados continuavam sendo forças auxiliares das Forças Armadas, mas estariam subordinadas aos governadores. Nós vimos recentemente, quando grupos fascistas dentro das polícias se insurgiram contra governos estaduais, como essa questão é polêmica, complexa, aliás, como ela é complexa, porque embora em alguns estados os governadores determinassem algumas medidas, setores organizados da extrema-direita nas polícias confrontavam. Lembramos o caso do Ceará, poderíamos lembrar alguns anos antes o caso da Bahia, enfim, Minas Gerais. Mas essa é uma questão que, se fosse apenas um debate aqui, filosófico, teórico, a gente poderia ficar séculos debatendo. Não. O problema é que esse modelo de segurança pública, que também está relacionado a uma outra questão, que é o modelo de política de drogas, que é o proibicionismo, a mentirosa, porque a mentira, guerra às drogas, que não é uma guerra às drogas, que é uma guerra a pessoas, populações e territórios, está relacionado também a esse modelo de segurança pública. E é preciso enfrentar isso aí com muita coragem. Agora, na Vila Cruzeiro, a quem nós prestamos a nossa solidariedade, se fala em 24 mortos, mas não dá ainda para ter certeza se são esses os números. Tivemos anteriormente Jacarezinho, 28 mortos. Onde isso vai parar?
Qual o valor da vida humana? Então, no morro, na favela, na comunidade, pode chegar atirando, depois dizer que é todo mundo bandido, criminoso. Agora mesmo, a segurança pública do Rio de Janeiro afirma, eram todos, né, pessoas que respondiam a processos, etc. Isso a gente vai saber depois, porque no caso de Jacarezinho falaram isso também e não era verdade. A OAB e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostraram que vários ali não tinham nenhum mandado judicial e outros já tinham cumprido as suas penas. A não ser que a gente vai achar que uma pessoa condenada e cumpriu pena está sempre aí à disposição para ser morta a tiros pela polícia. Errado. Não pode. Então é preciso entender. A necessidade urgente de uma mudança desse regime, desse sistema de segurança pública. Desmilitarização das polícias. Esse regime militarizado é contrário aos direitos humanos, é contrário à democracia, porque ao invés de trabalhar a ideia de segurança pública, trabalha a ideia de um inimigo interno, né? Não é o inimigo externo no caso do exército, como seria, né? A defesa da nação, é um inimigo interno e que precisa ser aniquilado. E é assim que a gente chega em 24 mortos na Vila Cruzeiro, 28 mortos no Jacarezinho. É preciso mudar essa política, mas é preciso também enfrentar essa questão absurda do proibicionismo da política de drogas. Quando nós dizemos que não é guerra às drogas, é por um pequeno detalhe. Todo esse aparato proibitivo, toda essa política repressiva com prisões, nós temos milhares de pessoas nesse país presas, e tem pessoas presas, por exemplo, que estão com 3 gramas de maconha. Como chamar isso de tráfico? Isso é um escândalo. Então, essa política proibicionista que tem levado milhares de pessoas, principalmente jovens, negros e pobres, ou mulheres, um número crescente também, mulheres, negros e pobres, as prisões, as penitenciárias. Nós temos um outro aspecto, os milhares de mortos dessa política proibicionista. Então, para enfrentar essa situação, é preciso mudar o nosso modelo de segurança pública para que se passe a ser, de fato, um modelo de segurança pública. Segurança para todas as pessoas, não para a elite branca e rica desse país. E é preciso mudar a política de drogas, essa política proibicionista que só provoca desgraça, só provoca tragédias no nosso país. E isso a gente faz, como se muda? Se muda lutando. A gente aproveita aqui na nossa coluna de Direitos Humanos para fazer um convite a todas as pessoas, em especial de Campinas, mas também de outros municípios da região e de todo o Brasil. No sábado, a partir das 14 horas, no Largo do Rosário, nós vamos ter a Marcha da Maconha de Campinas, que um dos principais objetivos é a mudança dessa política de drogas. Não só, né? Mas um dos objetivos é a mudança da política de drogas. A Marcha de Campinas, que vem esse ano com o lema "Não é só para fumar que nós marchamos". Então, com esse chamado à reflexão, com esse chamado à crítica, e com um pensamento de que somente a nossa luta mudará esse quadro de violência, de repressão, de aprisionamento, que nós convidamos a todos e todos a Marcha da Maconha de Campinas e para continuar essa luta que não pode parar. Nós não podemos ser omissos ou coniventes, não podemos transigir com tanta violência, com tanta barbárie. Obrigado.